Jota. Boa noite. Tá me ouvindo? Me Te ouve? ouvindo. Te ouço. Você me ouve? Consigo te ouvir. Um momento. Me ouve? Agora eu ouço perfeitamente. Ah, agora sim. Aí, muito bom. Tudo bem? Tudo certo, e contigo? Maravilha, tudo bem também. Já daqui a pouco vamos começar, hein? Beleza? Maravilha. Só dar mais alguns minutinhos aqui, a gente já inicia. Que tal começar às 7 horas em ponto? Pode ser? Pode ser. Combinado. Maravilha. Fechado. Temos alguns participantes aqui já. Temos 29. A intenção aqui é de bater 1.500 pessoas, hein? Meu sonho grande é esse. Boa. Nós conseguimos ontem 300 pessoas ao vivo, nosso pico. A gente espera Legal. bater hoje também aí umas 300 pessoas também. Vamos ver como que vai ser aí a noite. Excelente. Minimizar aqui. Você me ouve bem? Tô te ouvindo O bem. meu som? Tá bom. Sim. Algumas horas aqui meu som ele reduz sozinho. Que Sim, agora tá loucura. mais alto. Deixa eu trocar minha tela aqui. Bom, maravilha. Enquanto só vai chegando aqui, tá? Fiquem à vontade, vão se acomodando aí no seu sofá virtual, na sua cama, na sua mesa, trabalho. Sou o Luiz aqui da Especificação, estamos aqui junto com o Jonathan hoje para um bate-papo super especial. Mais um dia da nossa IA, Imersão para Resultados. Tivemos outro papo bem legal com o Anderson do Google, foi bem legal, ele deu vários insights para nós. Depois veio o João Brasileiro, e hoje temos aqui também o Jonathan, depois você conhece o Milha. Só queremos mais amanhã, tá? Amanhã tem muito mais para vocês. Enquanto isso, vamos começar aqui às 19 horas em ponto. Enquanto isso, coloque só aqui no chat de onde você é, porque alguns colocaram já aqui, Cláudio de Minas, Aracruz, Espírito Santo, de pessoal de São Paulo também, Praia Grande, muito bom, pessoal do Brasil inteiro conosco. Tinha o pessoal ontem, cadê? Deixa eu ver aqui, mais alguns mandaram agora aqui, tá carregando, meu, deixa eu ver aqui, para ver aqui, deixa eu habilitar, agora foi. Puxa, esse canalizou Curitiba, São Roque, Curitiba, aí já, tem pessoal que tá passando frio lá no sul do país também, hein? Sim. Você fugiu de lá também, né? Tô em São Paulo agora. Essa semana, né? Essa Pô, maravilha, semana eu mas tô em tá São de Paulo. passagem ou tá comemorando? Ah, semana Não, só. não. Só essa semana. Muito Mas lá, bom. o Blumenau não tem tanto frio assim, não. Ah, mas tem o pessoal de Blumenau aí, Não ó. tem? Olha lá, o pessoal de Tem um Blumenau. conterrâneo. Muito bom, muito bom. Ó, tem alguém também de Tampa, acho que Flórida, né? Nina, Hirota. Poxa, que legal. Realmente, São Paulo é muito bom para vir passear e depois ir embora, né, meu? Porque esse caos daqui deixa qualquer um maluco, né, meu? Tá doido. Exato, exato. Deixa eu puxar aqui minha telinha, ficar mais leve aqui. Não muito delay. Bom, deixa eu ver. Mais uns segundinhos aqui. Bom, temos agora na sala aqui, ô, Jonathan, 62 pessoas conosco. Um muito bom, só vai chegar aí, vai ser chegando, se acomodando, fique super à vontade. E para começar aqui, Jonathan, primeiramente, nossa parte aqui da sua educação para você, muito obrigado por ter vindo aqui hoje conosco. Muito legal te reencontrar, mesmo que virtualmente. Eu vou estar em São Paulo aí na semana que vem, se der, a gente ter esse vídeo, eu tô agora em Barueri um Sim. pouco mais longe de São Paulo, porque esse caos São Paulo aí, ele é bom para em alguns momentos, né? Você tem que dar uma distraidinha ali. Eu conheço o Jonathan, pessoal, há muitos anos já, Jonathan, a gente se conheceu em Curitiba, a gente dividia frio ali, angústias, lá na Positivo, em Curitiba, e de lá para cá a gente só cresceu na carreira, atuou com RPA, com várias coisas, mas isso aí é papo para hoje, tá? Vai ser um papo bem legal hoje aqui. A partir de hoje sobre RPA mais IA, Low No Code, né? Para reduzir custos. É um papo bem legal. Mas antes de começar aqui, Jota,
Quero ouvir de você. Quem que é o Jonathan para a gente começar aqui a se organizar com os papos? Boa. Bom, primeiro, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui. Receber esse convite aí do Conduta é algo muito especial. Como ele trouxe, a gente se reencontrando aqui depois de alguns anos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Conduta na Faculdade Positivo, então foi naquele momento, um dos meus mentores na frente contábil, né? E eu vou explicar um pouquinho também sobre essa frente. Ah, mas o Jonathan da área contábil vai falar sobre RPA, sobre automação. Sim, né? Essa é a ideia de trazer aqui um pouquinho para vocês um pouquinho da minha história. Atualmente, eu atuo como head de CSC numa empresa multinacional do ramo de etiquetas e labels. Estou apoiando também, né, a construção de uma área de automação. Já atuo aí nessa frente de automação e mais voltada com RPA, inteligência artificial, há aproximadamente 7 anos. Então, foi do último ano em Curitiba que eu tive contato com o Conduta que eu comecei a minha transição aí para a área de tecnologia, a área de automação. Então, sou formado em ciências contábeis, estou, né, atuando aqui como gestor nessa frente de negócios e tecnologia. Estou fazendo também uma pós-graduação na parte de dados, mas ao longo desses anos aí, né, fiz grandes estudos, né, muito voltado para a frente de automação, participei de grandes projetos, migrei realmente, fiz uma transição de carreira, aí saindo da área contábil, indo para a área de tecnologia. Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né, eu iniciei minha carreira de fato corporativa no Grupo Votorantim. Então, se o pessoal de Curitiba que está aí, outras pessoas também conhecem o Grupo Votorantim, fiz o início de carreira na área contábil e lá eu tive a oportunidade de fazer a transição para essa área de tecnologia. Então, passei por grandes empresas, né, também como a Bung, a companhia Hering, que é aqui de Blumenau, onde eu resido atualmente. E eu fiquei, né, por esse tempo na companhia Hering aproximadamente 4 anos e agora estou aqui na empresa All for Labels. Também tem uma empresa que presta consultoria de automação, então tenho alguns clientes que eu atuo como consultor e alguns clientes que eu ajudo aí nessa jornada também de implementação de novas automações. Então vou falar um pouquinho para utilizar também essa tecnologia e como a gente consegue, né, trazer aí eficiência para os negócios também com essa tecnologia. Legal, muito bom. Passou por vários caminhos, chegou para Sim. chegar onde está hoje aí, não foi nem um pouco fácil, né? Foram muitos desafios. E que bom, viu? Que bom te ver como você está hoje, que bom te ver no seu sucesso, ver seu sucesso também, isso é muito gratificante. Eu tenho você como amigo, tá? Para quem sabe que eu tenho como um grande colega ali, mesmo à distância, né? A gente acaba se encontrando ali pelo LinkedIn, Instagram agora, um corredor aí nato. Muito legal, muito legal. Mas, Jonathan, para começar aqui o papo, né? Perdão, uma coisa antes aqui, pessoal. Para você ganhar seu certificado do dia de hoje, eu vou te enviar aqui no nosso chat um link. Você vai nesse link, preenche lá os seus dados para você ganhar o seu certificado, tá bom? Não esqueça disso. Estou mandando agora aqui no seu chat aqui para você só entrar lá, pôr seu nome, seu e-mail e daí depois nós seguimos com o seu certificado. Legal? Bom, eu mandei para a moderadora aqui essa mensagem, não mandei para todo mundo. Deixa eu mudar aqui para everyone. Pronto, agora vai para todo mundo a mensagem aqui. Bom, maravilha. Ô, Jonathan, RPA é uma coisa muito, para alguns, muito abstrata, para alguns acham que RPA é regime de recibo de pagamento autônomo, né? Tá, tá. Aposto que há Sim, muitos falam, RPA, você trabalha como autônomo, cara? Pô, aposto que muitos falam isso. Para sim. começar aqui o papo, nos dá um pouquinho, um brief ainda, o que é RPA? Boa. Beleza. RPA é algo que não é tão novo, né? Aqui no Brasil é uma tecnologia que ela já iniciou aí nos anos de 2010, 2015 aproximadamente, mas a partir desse ano de 2015, eu diria, ela se expandiu e novas empresas, né, começaram a atuar aqui no Brasil, trazendo tecnologia mais acessível. Mas
traduzindo para vocês o que é RPA. O RPA vem da sigla do inglês, que é Robotic Process Automation, que é basicamente automação de processos robóticos. O que significa isso? RPA nada mais é do que a gente automatizar uma atividade de um humano, né, na qual ele insere alguma informação no sistema, ou ele precisa buscar uma informação no sistema. Então, o RPA nada mais é do que a gente simular uma atividade que o humano hoje faz no sistema através da tecnologia. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês hoje. Se eu tenho um processo, vou pegar um processo de geração de notas fiscais, eu preciso entrar no site da prefeitura para gerar a minha nota fiscal, ou eu preciso entrar no meu RP, né, o RP da empresa, para fazer a geração da nota fiscal. Como eu sei que eu preciso gerar essa nota fiscal? Eu tenho uma lista lá, com uma planilha, por exemplo, que eu tenho 50 CNPJs, o valor dessas notas, para quem que eu vou emitir essas notas fiscais. Então, o RPA, basicamente, é um robozinho que eu treino, né, uma inteligência que eu treino para que ele consiga fazer a leitura dessas informações no Excel e consiga acessar o sistema aí para fazer a emissão da nota fiscal. Então, a gente sempre fala, né, nesse mundo de RPA, que é possível automatizar literalmente tudo. Porque hoje com RPA você realmente consegue automatizar tudo o que é tarefa manual. É óbvio que com RPA a gente vai sempre priorizar projetos que geram valor para a empresa, que de alguma forma tenham um saving que vai agregar valor obviamente, um processo que esteja padronizado. Então, eu consigo automatizar uma extração de um relatório? Consigo, né? Colocar o robozinho para entrar no sistema, fazer a extração de um relatório, enviar por e-mail, por exemplo. Consigo fazer um robozinho para entrar no banco e gerar os extratos do banco e fazer minha conciliação bancária? Consigo. Consigo colocar um robozinho para fazer a entrega do SPED fiscal, para fazer a geração de guias de impostos? Consigo. Então, aí, o RPA, basicamente, a gente precisa sempre pensar que é uma simulação do que o humano faz. Nada mais é do que eu treinar um robozinho para dar cliques, para inserir informações e capturar informações. Então, diferente da automação de TI, né, que a gente normalmente está acostumado, que ela modifica o sistema, o RPA não modifica sistema nenhum. O RPA interage, né, com as aplicações, basicamente. Ele tem o seu usuário, ele tem o seu acesso no sistema, digamos assim, e ele é como se fosse um trabalhador digital. A diferença é que ele é um trabalhador digital que roda numa máquina, obviamente, que esteja disponível para ele, mas simulando aí as atividades que um humano faz hoje no dia a dia. Então, por isso, ele ganhou aí muito essa evolução no mercado, muito pelas empresas buscarem eficiência, buscarem redução de custo, e o RPA vem muito para agregar realmente aí as empresas em busca dessa eficiência também que é buscada atualmente, né? Poxa, que legal. Você tem algum exemplo de alguma coisa que você executou na sua consultoria, ou no seu dia a dia, envolvendo RPA, como que estava e como ficou? Só conseguir ver mais, assim, de forma mais tangível essa modificação? Vou citar um exemplo de um processo que a gente automatizou de digitação de pedidos de compras. Então, quando a gente começa a falar de automação e de RPA, que o RPA começa a automatizar as tarefas, sempre vem aquele medo já, né? Ah, o robô vai roubar a minha atividade. E de fato, o robô vai se livrar das suas atividades que são operacionais e são chatas, para você, obviamente, pensar estrategicamente e ajudar as empresas. Então, um exemplo de um processo que a gente automatizou, um processo de digitação de pedido de compras. Então, como ele era feito anteriormente? Todas as áreas requisitantes, né, áreas de vendas, do financeiro, fazem requisição para a área de compras e era feito através de um formulário, onde era preenchidas as informações, e diariamente o comprador, né, da área de compras tinha que entrar nesse portal de chamados que vinha um formulário com as informações preenchidas, entender qual era a necessidade daquele pedido e acessar o sistema para solicitar aquela compra para o fornecedor. Em média, esse processo, isso a gente está falando de uma empresa grande, do ramo varejista, que tinha aproximadamente 100 a 150 pedidos por dia. Então, nesse processo, a gente tinha 3 a 4 compradores, onde eles eram divididos por grupos de compradores, e a gente tinha essa volumetria de processo de pedidos para serem feitos. Com o RPA, basicamente, a gente implementou, então o robozinho faz exatamente o que o comprador iria fazer, acessa o sistema, busca os pedidos,
entende a lógica, né? Quando a gente fala lógica, a regra do negócio. Então, eu preciso validar se esse item aqui eu vou comprar com fornecedor A ou fornecedor B. O RPA também consegue fazer essas validações. Então, a gente automatizou esse processo e liberou, em média, aí 40, 50% do tempo dessas 3 pessoas que faziam diariamente esse processo para que elas conseguissem agregar e trazer mais valor através de outras atividades. Então, existe inúmeros processos, por exemplo, conciliação bancária é um processo que é muito amoroso também. A gente conseguiu automatizar, onde o robozinho buscava os extratos bancários dentro do banco, pegava os relatórios, né, obviamente de saldos de contas a pagar e contas a receber, e fazia esse cruzamento de informações, né, dentro do Excel, aplicando todas as fórmulas de PROC-V e etc., para chegar nos valores de conciliação. Então, esse é um processo que também levava muito tempo, o analista levava em torno de 3 horas, o analista financeiro levava em torno de 3 horas para fazer, e com o RPA, né, fazendo a geração dos extratos logo pela manhã, ali às 5 horas da manhã, em seguida fazendo a conciliação, ele levava em torno de 40 minutos. Então, assim, é algo que a gente consegue automatizar e, além de ajudar as pessoas no dia a dia, como, por exemplo, colocando o robô para rodar durante a noite, colocando para rodar durante a madrugada, traz aí essa eficiência para as pessoas e tira elas aí do trabalho operacional, né, de ficar montando planilha, ficar montando relatórios ali, que é um trabalho realmente muito braçal, né? Poxa, bem legal. Então a gente viu ali o que que é RPA, deu aqui um caso prático também de RPA. Alguns perguntaram aqui no chat também, Tiago, antes de avançar aqui com você, perguntaram assim, ó, cadê aqui? A Elisângela, o custo do robô RPA é mensal? Quanto em preço? Você tem esse parâmetro de preços? Sim, hoje, né, falando um pouquinho do mundo de RPA, quando a gente fala de automação de processos, a gente tem um leque de oportunidades. Quando a gente fala em um leque de oportunidades, o que seria isso? Eu tenho ferramentas low code, onde eu tenho facilidade em montar essa automação. Então, vou trazer um exemplo. Hoje a gente tem analistas das áreas de negócio que conseguem criar essas automações. Por quê? Automação RPA nada mais é do que eu pegar as regras do negócio, né, e automatizar elas. Como eu trouxe, ela foge muito do tradicional de TI, né, que tem que modificar sistema, depende de um cara muito técnico, por exemplo, para criar essas automações, né, e vem muito aí com essas ferramentas low code e no code, né? Hoje, atualmente, a gente tem ferramentas aí que realmente não tem puro, não tem um item de código, né? Você simplesmente arrasta uma caixinha como se fosse um clique, né? Um fluxograma. Imagine um fluxograma onde eu vou falar assim, eu quero que você clique e você indica o campo que ele quer clicar, ele vai interagir automaticamente com esse campo e você vai passando as outras caixinhas. É como se fosse desenhar um fluxo de um processo no Vision, para quem já desenhou um processo, já mapeou um processo, só que você dá vida àquele fluxo, né? Você realmente fala, ó, eu quero que ele clique aqui, quero que ele capture essas informações, etc. Então, respondendo diretamente um pouco sobre a questão de custo, depende da ferramenta, né? Hoje tem ferramentas que, por exemplo, você consegue automatizar com Python. Python também você consegue não só automatizar, criar um RPA, mas você consegue utilizar ele já para fazer utilizar com inteligência artificial, montar um modelo de aprendizado de máquina que a gente chama de machine learning, que é um dos módulos da inteligência artificial. Então, hoje existem ferramentas que têm uma robustez, né, muito maior, e aí o preço normalmente varia, né? São preços e licenças anuais, né? Normalmente dependendo da ferramenta que é utilizada, são preços em dólares, tá? Então, essas licenças são negociadas diretamente com consultorias, com parceiros dessas empresas que oferece essa questão do software de RPA. Uma dica para quem está iniciando e está buscando que tipo de ferramenta utilizar é sempre se basear no quadrante do Gartner. Para quem não conhece, o quadrante do Gartner é um quadrante onde ele indica quais são as principais ferramentas do mercado globalmente e quais, né, possuem um potencial muito maior e são, eu diria, melhores qualificadas. Então, ali a gente consegue enxergar quais são as ferramentas de RPA. A gente tem hoje no mercado mais de 50 ferramentas de RPA,
mas as principais, né, e as ferramentas que são líderes de mercado que eu atuei, a gente está falando de UiPath, que hoje é a líder do mercado de automação e RPA, a Blue Prism, né, que é também uma ferramenta que eu trabalhei muito, e Automation Anywhere, né, são três principais ferramentas. Hoje a Microsoft está entrando muito forte também com o Power Automate, vocês já devem ter visto o Power Automate também, ele está vindo como uma ferramenta de RPA, e aí a gente tem outras nesse meio do caminho também, que acabam agregando e trazendo aí facilidade no momento das automações. Um ponto muito importante, né, para falar de automação, quando a gente vai falar de um projeto de RPA, a gente não vai simplesmente olhar para um processo e falar, eu quero automatizar isso aqui, vou comprar uma licença e vou sair automatizando. Não, isso é um dos principais erros que a gente acaba cometendo. Por quê? Quando a gente fala de automação e RPA, a gente tem que pensar sempre a médio e longo prazo. Né? Se a gente quer criar um robô, a gente, a gente tem que partir para o caminho de uma POC. O que é uma POC? É uma prova de conceito. Eu vou criar um robozinho aqui para teste, e aí eu quero escalar isso aqui dentro da minha empresa, eu quero mostrar valor, eu vou pensar estrategicamente. Então, eu vou avaliar que processos eu quero automatizar, que dor eu quero resolver dentro da minha empresa. Né? Eu não posso olhar para um processo que eu quero automatizar, por exemplo, a geração de um relatório, e achar que eu vou conseguir trazer o RPA, que eu vou conseguir justificar aquele investimento apenas com uma automação que vai gerar um relatório. Então, quando a gente fala de RPA, a gente tem que pensar sempre estrategicamente, pensar em governança. Não significa que é uma ferramenta de low code ou que eu não vou usar muito código, que eu não vou precisar ter uma governança, que eu não vou precisar ter uma documentação, que eu não vou precisar ter um processo bem mapeado. Então, RPA, ele é uma ferramenta que sim acelera, né, os negócios, acelera a carreira das pessoas também. Hoje, profissionais de RPA aí, trazendo já para vocês uma abertura, está escasso no mercado. Hoje em dia está difícil a gente achar desenvolvedores de RPA, porque é algo que vem muito novo, mas que os profissionais que já atuam no mercado têm aí já uma bagagem, e cada vez mais a gente está com dificuldade realmente de achar esse tipo de profissional. É uma coisa difícil de aprender? Não. E depende, né? Depende do esforço, obviamente. Diferente de. As pessoas sempre me perguntam, tá, Jonathan, qual que é o perfil, né? Eu não sou de TI. Eu consigo aprender RPA? Sim. Né? E eu coloco a prova prática sempre o meu exemplo. Eu fiz uma transição de carreira, eu sou da área de contabilidade e migrei para essa área de automação. Comecei como desenvolvedor, fui atuando para tech lead, né, que é um líder mais técnico, e já liderei a implementação de um COE de automação. Para quem não conhece, um COE de automação é uma esteira de automação dentro da empresa, aonde ela basicamente vai criar automações para todas as áreas das empresas. Então, trazendo um pouco desse contexto para vocês, RPA hoje, com as ferramentas que a gente tem no mercado, que são líderes atualmente, né, a gente consegue aprender, não necessariamente sendo da área de TI. Muito bom, realmente é uma área que tem muito espaço, a gente vê aí muitas demandas de profissionais, mas que eu vejo pouca gente exposta a assumir as posições, porque nem está pronta ainda. Mas, Jonathan, a gente falou bastante de RPA, como que ele funciona, de onde que ele veio. E, e agora com IA no meio do negócio? Alguns confundem RPA com IA, falam que IA é RPA e vice-versa. Nos clareia aqui, RPA é IA? RPA tem a ver com IA ou são coisas distintas? São coisas distintas, né? Obviamente que a IA ela se complementa com a automação. Então, eu já participei e implementei alguns projetos de RPA com inteligência artificial em conjunto, tá? Porque trazendo um breve contexto aqui da diferença de RPA para inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que você treinar um modelo, né? Você falar que vou citar um exemplo prático. Você colocar na frente de uma câmera um celular e ela conseguir sempre identificar que aquilo é um celular. Então, você está treinando um modelo, você está treinando um padrão. É óbvio que existem vários tipos de inteligência artificial, né? A gente tem aí muito conhecido o chat GPT, que é um tipo de modelo de inteligência artificial, onde ele foi treinado aí com milhões de informações.
A gente tem o Machine Learning, né, que é um aprendizado de máquina, onde você imputa vários, né, dados e com o tempo ela consegue aprender, né, e até dar sugestões com base nos dados que você vai imputando. Então, ela é um complemento, ela não é o RPA, de fato, ele é uma tecnologia separada, mas a gente consegue utilizar. Eu vou citar um exemplo para vocês de um projeto que eu implementei. A gente tinha um processo lá de leituras de notas fiscais, né, e a gente sabe que leituras de notas fiscais, para quem é da área fiscal, principalmente nota fiscal do serviço, a gente não tem um modelo único, né? A gente tem modelos, cada prefeitura tem o seu modelo, né? Cada prefeitura atua, agora que a gente tá tendo aí uma legislação e saindo um modelo único de nota fiscal, mas até o devido momento, a gente tem vários modelos de notas fiscais. O único padrão que a gente tem é a nota fiscal de produto, que tem o XML, que tem a sua chave lá, que é mais fácil de fazer essa leitura. Então, pensem num documento, né, que ele é todo desestruturado, uma nota fiscal, um boleto, ou até mesmo um contrato do jurídico. Né? Com RPA, claramente, se eu for colocar apenas RPA para tentar fazer a leitura dessa nota fiscal, eu vou ter muito trabalho, porque eu vou ter que colocar muito código em cima para tentar identificar, né, os campos daquela nota fiscal. Hoje a gente tem aí algumas inteligências artificiais que conseguem fazer a leitura desse documento com um simples clique. Então, são modelos prontos, né, que já foram treinados também para reconhecer. A gente tem aí muitos modelos de OCR, né, que fazem a leitura através de alguns modelos de aprendizagem. E aí, basicamente, eu integro isso com automação. Então, imagine uma IA fazendo a leitura de uma nota fiscal, o RPA pegando esses dados da nota fiscal e imputando dentro do sistema. Então, eu tenho um processo automatizado com as duas tecnologias. É óbvio que eu consigo utilizar a IA, por exemplo, para fazer reconhecimento de imagens, né? Então, eu tenho, por exemplo, um processo que eu preciso reconhecer a placa de um veículo, né? Eu tenho um pedágio, uma empresa, que eu preciso reconhecer a placa de um veículo. Com RPA eu não consigo reconhecer, né? Então eu preciso treinar um modelo de IA para fazer a leitura daquela imagem, identificar os padrões que possuem daquela imagem, capturar as informações e colocar o RPA para fazer a integração aí com o sistema, com qualquer outra situação que a gente for utilizar. Então, quando a gente fala de RPA e IA, a gente tem que sempre lembrar que IA, ela sempre vai ser um modelo que vai ser treinado, né? O RPA também, obviamente, ele é treinado, mas a gente utiliza tecnologias diferentes. Então, com RPA hoje eu tenho softwares que alguns deles já possuem, eu diria que um módulo de inteligência artificial dentro deles, mas são tecnologias distintas. Muito boa a resposta, porque realmente alguns confundem, né? Acham que RPA é IA e vice-versa. Acham que, então eu posso tirar RPA e deixar só IA que ela vai rodar tranquilamente sem nenhuma preocupação. Você acabou de falar que não. É necessário esse complemento do RPA, que ele faz essa repetição. E a parte do fiscal de serviço eletrônica é um caos mesmo, né? É um caos, não sei como que está, em que pé que está hoje aí de unificação, mas só viu como movimentos, né? Ah, vai sair a nossa escala padrão nacional, não sei como ficou, mas tomara que saia, porque é um trabalho ali Sim. muito manual, infelizmente ruim, né? Porque toma tempo de outras coisas e acaba gerando nota fiscal. Ô, John, tem uma pergunta aqui do Pedro, bem legal, é sobre RPA, então eu vou voltar um pouquinho sobre RPA. Ele fala assim, ó, esse RPA é construído internamente, os nossos softwares externos, se for externo, como funciona a privacidade de dados? Interessante. Então, como que vocês tratam isso? Boa. Aí depende da estratégia da empresa, né? Existem empresas que acabam. Já participei de um projeto onde a gente criou um time interno, né? Até esse projeto foi dentro da empresa da companhia Hering. Eu fiquei lá por 4 anos, onde no primeiro momento a gente trouxe uma consultoria para apoiar, criar os primeiros robôs, e depois a gente fez um processo muito bacana que a gente criou uma área de automação literalmente interna. Então a gente criou um processo seletivo, né, dentro da própria empresa. Isso era de novo, esse era um modelo escolhido pela empresa e era uma estratégia. A gente treinou pessoas de negócio, então pessoas do financeiro, do RH, pessoas que eram da área industrial. A gente fez um processo seletivo e selecionamos os principais talentos
para, né, se desenvolver, e a gente aplicou treinamentos em cima dessas pessoas, e hoje, né, são pessoas que lideram a área de RPA, que acabam construindo essas automações para a empresa como um todo, né, e saíram da sua área respectiva. Então, pessoas que eram do financeiro migraram para essa área de automação, pessoas que eram do RH acabaram migrando também. Então, a questão de como eu crio depende. Hoje existem muitas consultorias que apoiam, né? E aí você pode simplesmente disponibilizar as informações, os sistemas, né? Para que eles gerenciem esses sistemas e armazenem essas informações e apenas entregam ali o resultado final. Normalmente, né, as automações, elas possuem um banco de dados separado. Aí, trazendo um pouco mais de tecnês aqui para quem já está. Estou vendo que tem umas perguntinhas que envolvem um quesito técnico. O RPA, basicamente, ele vai rodar num servidor separado. É como se eu tivesse um notebook na nuvem, né? Então, por quê? Não faz sentido eu automatizar uma atividade e rodar na minha máquina. É como se eu estivesse olhando o robozinho parado e eu aqui do outro lado improdutivo. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é que eu automatize aquela tarefa, ela execute em outro lugar e eu libere o meu tempo para pensar estrategicamente, para pensar em outras demandas, né, e etc. Então, quando a gente fala de automação, a gente tem uma arquitetura, né, onde eu tenho servidores que eu vou construir essa automação, eu tenho servidores que eu vou testar essa automação e eu tenho um banco de dados. Né? Esse banco de dados acaba armazenando todas as informações, todos os logs que ele acaba processando, né? As ferramentas de RPA, como eu trouxe aí para vocês, que são líderes de mercado, já possuem sistemas de criptografia, né, com criptografia AES 256, aí, que é uma criptografia que bancos utilizam para criptografar os seus dados. Então, é uma questão muito mais segura, que possui uma governança muito maior, diferente, por exemplo, se eu for automatizar um processo com Python. Né, que eu vou ter que criar tudo isso, eu vou ter que criar essa arquitetura, eu vou ter que criar esse banco de dados, sempre cuidar com o armazenamento de senhas, por exemplo, que é algo crítico, né? Muitas pessoas perguntam, você vai automatizar um processo de banco, mas como é que fica o gerenciamento de senhas? Né? Hoje, essas ferramentas de RPA, elas possuem cofres de senha. Então, o usuário coloca a senha lá e ela fica criptografada. O robô, e nem o robô, nem o próprio desenvolvedor que vai criar essa automação consegue enxergar. Né? Ele pega essa informação, insere no sistema e para ele, né, ele não consegue visualizar a informação que foi processada. Então, vai muito da estratégia da empresa, né? Se eu quero automatizar internamente, mas, obviamente, o banco de dados é a empresa que vai disponibilizar para que seja armazenada essas informações. Ou se ela opta e fala assim, não, quero que você só automatize, eu te entrego o meu processo, eu te entrego um servidor, uma VPN, você acessa e gerencia por aí. Então, vai muito do modelo que é escolhido ali no decorrer da implementação. Muito interessante isso, viu? A gente acha que é simples, que é muito arriscado, que é simples, é RPA, mas não, o negócio por trás é muito grande. E nessa mesma linha, Jonathan, muito grande, você falou aqui de N, de alguns casos bem bigs ali. Você tem algum caso ou um exemplo de automação um pouco mais simples que seria mais palpável para o povo no geral, assim, que trabalha, que usa, começar a pensar em RPA? Ou é possível uma pessoa comum, que eu digo comum secretário, que é uma empresa, criar uma RPA para ela? Sim. Aí, trazendo um pouco de contexto, né? O RPA ou qualquer automação que a gente for criar, a gente tem que sempre pensar o que me incomoda, né? O que todo dia eu faço que eu olho para aquela atividade, por exemplo, e falo assim, que atividade chata, né? Que eu tenho que entrar todos os dias e fazer a mesma coisa. Todo dia, 8 horas da manhã, eu tenho que entrar e gerar um relatório, né? E esse relatório eu vou utilizar no decorrer do dia, né? Ou tenho que disparar vários e-mails ali no decorrer do dia. Então, existe sim, né? Hoje a gente tem aí os agentes de IA que estão surgindo basicamente para facilitar o usuário no dia a dia com pequenas tarefas, né? Então, que não depende também de códigos, muitos deles que já estão sendo criados não depende de código, depende de um simples comando, como por exemplo, faça a leitura da minha caixa de e-mail diariamente e os e-mails que estão com determinado título você encaminhe para tal pessoa ou você trate de alguma forma. Então, se a gente for olhar para pequenas atividades que o próprio usuário pode treinar com essas pequenas
essas pequenas automações que são criadas, a gente pode pensar nesse tipo de atividade. O envio de e-mail, né? Eu vou pegar um exemplo, o envio de rolerites que o RH acaba encaminhando mensalmente. Então, essa é uma atividade que basicamente ele depende de uma informação do sistema, mas o próprio usuário pode criar essa pequena automação para fazer esse disparo automático de rolerite ou de um boleto, ou até mesmo de uma fatura para um fornecedor, uma fatura para o cliente, a gente consegue fazer. Tá? Então, vou citar um exemplo aqui de um processo do financeiro, um robô que vai fazer a leitura dos e-mails de cobrança, né? Então, diariamente ele tem que ir lá entrar no e-mail, identificar as faturas que são de cobrança e lançar isso no sistema. É possível utilizar ferramentas como eu trouxe o Power Automate, que se integram automaticamente com o Outlook, por exemplo, né? Para quem não conhece, o Power Automate é uma ferramenta da Microsoft e ele acaba integrando automaticamente com um fluxo simples. Você consegue criar esse fluxo na web, né? Até o Power Automate ele tem uma liberação gratuita, você consegue criar alguns fluxos pequenos de forma gratuita, sem precisar de licença. Você precisa ter ele habilitado, obviamente, na sua licença do Office, mas você consegue já criar esses pequenos fluxos com um simples prompt, né, que a gente está mais conhecendo agora o prompt aí para IA, como simplesmente arrastar uma caixinha e passar os parâmetros, né? E quando a gente fala de parâmetros, né, se eu quero que o robô leia a caixa de e-mail, eu preciso passar para ele. Qual é o endereço da caixa de e-mail? Qual o usuário e senha que ele vai acessar a caixa de e-mail? Então, quando a gente fala de parâmetros, são esses. Né? Quando eu falo de um processo de negócio que a gente vai automatizar, o mais difícil, quando a gente vai automatizar um processo, é entender as regras do usuário, é entender as regras do negócio. Como, por exemplo, né, eu vou automatizar um processo de compras, isso eu passei um cenário como esse, onde o robô ele não podia lançar uma nota acima de 50 mil. A gente chama isso de uma regra de negócio. Então, se a gente treinar o robô lá, para ele lançar a nota, ele vai lançar tudo. Mas como eu coloco essa regra dentro do processo? É possível. É como se a gente colocasse um verdadeiro e falso, um if e um else, né? Que o robô ele vai ter dois caminhos. Se ele se depara com uma nota de 50 mil, o usuário fala para a gente, ó, se ele se deparar, ele tem que encaminhar um e-mail para outra pessoa lançar. Se ele não se deparar, ele segue para um outro caminho. Então, essas regras de negócio, né, de o que o robô pode ou não fazer, também são possíveis de colocar dentro da automação e o próprio usuário, obviamente, depois de aprender um pouco sobre a ferramenta, ele consegue no dia a dia já fazer isso. Muito legal, viu? Muito legal, porque é palpável, né? Fica palpável aqui para muitos de nós aqui. E aí, Jonathan, a gente falou muito aqui sobre a EPA, a história, como que ele desenvolveu, conexão com IA, mas tem um fator importante que vamos abordar, que é o fator ser humano, né? Como que você tem de situação que você já passou para falar para o ser humano, olha, colega, essa sua demanda do dia a dia vai ser mais assim, vai ser agora com a EPA. Há muito bloqueio, muita barreira quanto a essas automações que acabam acontecendo nas empresas? Sim, e é normal, né? A partir do momento que isso, até com quem atua em qualquer determinada área e tem uma liderança, se o seu líder direto chegar e falar, olha, tal pessoa vai fazer sua atividade agora, você já fica com frio na barriga, né? O que vai acontecer comigo? Será que vai me trocar? Então, isso é normal, é do ser humano, e todo e qualquer projeto que eu participei, assim, já passei por acho que mais de 10, 15 empresas, contando com os clientes também, e é normal, né? O que a gente sempre fala para as pessoas e não é da boca para fora, né? A automação, a inteligência artificial, de fato, ela não vai roubar o trabalho das pessoas, mas sim vai ajudar para que elas tragam mais valor, tragam mais eficiência para o negócio, né? Uma das principais dificuldades e áreas, sendo mais específicos, é a área fiscal e a área contábil, né? Porque a área fiscal sempre tem aquele anseio assim, mas isso aqui tem muita legislação, isso aqui é muito técnico, só quem é do fiscal entende, não é possível que o robô vai conseguir entregar o SPED fiscal, assinar, que o robô vai conseguir gerar a DCTF, então a gente tem essa restrição com o usuário e isso é muito uma questão cultural. Então, existem empresas que, obviamente, elas pensam apenas na redução do custo, né, que usam o RPA para reduzir headcount, vai lá, automatiza,
e acaba retirando essas pessoas daquela posição, mas é algo que a gente sempre fala, que não é pensado estrategicamente, porque o RPA ele não é utilizado para reduzir custo, né? Se você olha para o RPA pensando em reduzir pessoas, você já está pensando errado, né? O RPA ele está para transformar o seu negócio, para trazer eficiência. Então, ele vai muito da forma que a gente aborda os usuários, de quando a gente vai mapear o processo, né? A gente sempre fala que aquilo vai trazer valor, né? Gerando também para ele que ele não vai precisar mais fazer aquela atividade operacional e que agora ele vai se transformar numa pessoa que vai supervisionar. Vai ter um estagiário digital que vai fazer aquela atividade para ele, basicamente, né? E ele vai supervisionar se aquilo está sendo feito de forma correta. Eu tenho casos, por exemplo, de usuários que tinham restrições gigantescas, né, até de passar informação errada no momento que a gente estava mapeando, processos que demoraram para serem implementados. Normalmente, até trazendo aqui um rápido número para vocês, um projeto RPA, qualquer um desses que eu comentei aqui com vocês, a gente automatiza de 3 a 4 semanas. É muito rápido. Diferente de um projeto de TI que demora 6 meses, um ano até para fazer uma implementação, um RPA em um mês a gente consegue entregar uma automação mapeada, testada, né, tudo já implementado também no ambiente de produção. Então tem casos que eu tive uma restrição com o usuário da área fiscal, né, a gente automatizou vários processos, conciliação de contas, do próprio SPED, e ele tinha uma restrição muito grande. Só que, com o tempo, ele foi percebendo que ele continuou na empresa, né? A gente automatizou todas as atividades dele, ele continuou, ele foi utilizado para fazer outros projetos, outras atividades que não estavam sendo feitas, né? A gente sabe que empresas acabam não fazendo muita coisa porque estão atoladas de tarefas, e aí eu me lembro certinho desse dia, né? Às vezes, esse dia a gente fez uma atualização, a gente tinha comunicado, né, que ia ter uma atualização nos servidores e a gente ia precisar pausar aquelas automações por um período. Então, assim, esse usuário ficou doido. Ele falou: não, como que vocês vão parar meus robôs? Eu não quero mais fazer essa atividade na mão. E aí ficou maluco pedindo para a gente voltar com as automações para processar. Então, assim, é algo muito cultural. É como você comunica isso para o usuário, né? Como você deixa transparente que de fato aquilo vem para ajudar ele e não para tirar o emprego, né? Gostei da parte final, ele curtiu tanto que não queria mais fazer, porque realmente, né, é um trabalho fiscal, um trabalho, para quem já trabalhou com fiscal, sabe muito bem como que é um negócio, às vezes, maçante, repetitivo demais, e te enjoa ali. Mas muito boa a seu ponto de vista, Jonathan. Então, o ponto aqui que você falou que antes, que eu acabei pulando aqui da lógica, é que você falou que vocês mapeiam bem o processo, perdão, você na Ering, né, vocês vieram uma consultoria antes, aprenderam como que faz RPA e tal, aí vocês criaram um departamento, não foi criando departamento e fazendas, vocês vieram com alguém de fora, aprenderam como faz, e aí rodou. Eu achei isso excelente, que muitos fazem o contrário, né? A empresa vai lá, cria um departamento, pega o pessoal do mercado, ninguém conhece nada, mais assim, cada um conhece um pouquinho da área, aí vão se entender, até se entender leva tempo. Eu achei fantástica essa lógica. Pega consultoria, aprende como faz com alguns e eles viram replicadores. E essa mesma lógica ali, você acha que funciona para qualquer tipo de empresa? Funciona, e eu trazer uma polêmica aqui, se tiver gente de TI, eles sabem que trabalha com RPA, isso é uma polêmica, e o meu ponto de vista nesse mercado, né, passando por grandes empresas e sempre gerando case de sucesso, só trazendo um número rápido aqui para vocês, esse projeto da Ering de 4 anos, a gente gerou um saving de mais de 50 milhões. Então foi Nossa, um em 4 saving anos. em 4 anos. Foi um saving absurdo com, obviamente, redução de trabalho operacional, eficiência, substituição de sistemas. Então, assim, foi savings gigantescos, né, que tive a oportunidade de participar. Todas as empresas, né, na qual eu vi que o sucesso ocorreu de forma correta e o RPA foi implementado de forma correta, ele estava fora da TI. Então, para vocês verem que contraditório. Automação que tem, né, envolve tecnologia, está fora da TI. Por quê? O RPA, ele não é só TI, né? O RPA, ele vai muito mais de você conhecer o negócio, conhecer as suas atividades, do que simplesmente fazer um código, né, para aquela automação rodar. Então, normalmente, né, a área de RPA, ela é um braço, né,
em parceria com o TI, porque precisa de liberação, precisa de servidor, precisa, né, de banco de dados, então precisa ter essa parceria, mas todos os projetos que eu vi surgirem dentro da TI teve essa dificuldade com o negócio, né, de entender, porque os profissionais eles eram muito técnicos, né, não sabiam falar a linguagem do negócio, de entender a dor do usuário, e ele ia lá, né, já vi casos, ia mapear um processo. Você, conduta, vem, me explica o processo como você automatiza. Com um simples vídeo, ele já ia saindo fazer aquela automação, sem fazer perguntas corretas ou críticas, né? Por quê? Você, conduta, quando você for me explicar o processo, você vai explicar o cenário perfeito. Você não vai falar Uhum. que quando dá um erro aparece um É. pop-up, ou quando vem um CNPJ diferente é uma outra tratativa. Então, se você simplesmente sai implementando como o usuário simplesmente explica, você já vai ter uma dificuldade aí lá na frente, quando você começar a testar e etc., subir isso em produção. Então, o mais correto é justamente fazer isso, é pensar, como eu vou implementar isso? Como eu vou criar essa governança? Eu tenho pessoas que sabem mapear processo, eu tenho analistas de negócio, eu tenho analistas de processo. Então, hoje na área de RPA, quando eu comecei a falar um pouquinho sobre profissionais, não necessariamente eu estou falando só do desenvolvedor. Hoje está escasso eu achar um analista de negócio, um analista que sabe mapear um processo, que saiba criar um fluxograma aonde o desenvolvedor vai fazer a leitura daquele documento e vai transcrever aquilo para dentro do software. Então, não é simplesmente criar um processo, é criticar. Né? Ah, mas por que você faz dessa forma? Para onde que essa informação vai? Porque em muitos casos o usuário fala, eu sempre fiz assim, sempre funcionou, é a resposta clássica. Né? Então, saber mapear um processo, documentar ele, com certeza vai gerar mais valor e você vai ter mais sucesso aí nas suas implementações, do que simplesmente pegar uma atividade, já querer sair automatizando sem antes ter espaço atrás de mapear o processo, entender a dor, né, criar um business case para justificar o saving que você está gerando daquela automação. Porque não adianta criar uma automação só para criar, porque é bonitinho, porque está na moda agora, se isso não vai gerar valor, né? Se isso não vai, no final do dia, pelo menos tirar alguns minutos ali que você dependia para ficar fazendo, né? Que agora você faz outra coisa. Então, é sempre pensar dessa forma. Que problema eu quero resolver, que dor eu quero resolver, mas pensando com cautela, né? Pensando sempre no dia a dia, o que eu vou gerar de valor aí para a empresa também no final do dia, né? Muito legal, viu? É uma mega visão, realmente. Hoje está escasso alguns profissionais que entendam, né, o mercado, o negócio, saibam como o negócio está funcionando, como que mapeia um processo. Muito está na tua cabeça, né, o processo, o cara faz dia a dia, mas está na cabeça dele. O passar, o verbalizar, o escrever, ele não consegue. É isso que você acabou de falar, né? Mas quando dá um probleminha aqui, eu faço tal coisa, aquele pulo do gato, né, que o cara não fala. Não é por maldade, porque realmente não consegue passar. Eu falo para todo mundo, Jonathan. Eu fiz na Positivo, eu fiz o curso de. Agora não tem muito, não é muito comum, né, mas é até bem comum. O Green Belt. Eu Sim, fiz até o Black Belt. Poxa, era maravilhoso. Você aprendia a desenhar processo. Você ia na mão exato. o negócio, você aprendia a fazer a certificação Green Belt, Black Belt, caramba, quatro. Hoje, é raro você ouvir falar, eu sou Six Sigma. Quando é que Sim, você faz para alguém e fala, o que é Six Sigma? Nunca vi isso, nunca ouvi falar sobre isso. sim. E é uma coisa que realmente que é um passo para trás para entender como que roda esse negócio. Jota, estou chegando aqui no final, por mim eu ficaria até amanhã, porque o papo está muito bom aqui. E para Sim. fechar aqui, Jota, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, pessoal, daqui a pouquinho é com o William Maza, tá bom? Um bate-papo bem legal, ele vai rodar com vocês. Aqui vai te mostrar, na verdade, um pouquinho mais de IA, agora numa outra versão, uma visão mais prática. Ele vai trabalhar hoje com vocês um lab guiado, legal? Daqui a pouquinho, às 7h46, 7h50, é com ele, William, tá bom, pessoal? Por enquanto, estamos aqui com o Jonathan. Jonathan, e para fechar aqui, você falou que tem muito espaço no mercado, que está faltando profissional. O que você recomendaria para a galera que quer atuar nesse mercado de RPA? Você começa por onde, Jonathan, para começar poder ter um espaço aí com você? Boa. Depois eu posso deixar aqui no chat também, né, algumas ferramentas, né? Hoje, essas principais ferramentas que eu trouxe para vocês, que são utilizadas aí pelas grandes empresas para automatizar, elas possuem uma comunidade e dentro dela você pode aprender sobre a ferramenta, são aulas, videoaulas gravadas, muitas delas são realmente em inglês, mas
algumas acho que possuem até legendas em português, são guias, né, e treinamentos práticos, onde você vai conseguir aprender como desenvolver, como até mesmo algumas delas ensinam como mapear um processo, já disponibilizam documentações, disponibilizam cases para que você consiga testar. Então, assim, para quem está entrando hoje, né, sempre se pergunte, eu gosto de mudanças, eu gosto de resolver problemas. Se eu gosto disso, você está no caminho correto. Né? Se eu gosto de resolver problema, seja independente da área de atuação, é o caminho correto. Né? E eu já ajudei aí muitas pessoas a fazerem essa transição de carreira, muitos tenho alguns treinamentos também que eu apoiei e desenvolvi para essas pessoas realizarem. Então, a primeira dica é procurem essas ferramentas de automação, entrem nos portais delas, que elas possuem links, né, com treinamentos, com videoaulas gravadas, e aí, obviamente, você consegue já tirar sua certificação, né, para que isso agregue também aí para o seu currículo. Então, é muito importante tirar a certificação e, de fato, aprenda, né? Olhem para o curso, entendam, não é algo complicado, não desista no primeiro momento quando vocês se depararem, porque é muita informação nova, então não se assustem, parem, pensem realmente, porque é algo que, como eu trouxe, está muito em falta hoje no mercado, e a gente tá falando, eu já estou nesse mercado há 7 anos, e ainda a gente fala que é difícil de encontrar profissionais qualificados, profissionais que queiram, de fato, trabalhar das empresas. E aí, pegando um gancho aqui com o conduta que ele trouxe do Greenbelt, hoje, para quem já fez um projeto de Greenbelt, Black Belt, a gente sabe que são projetos que são implementados em cenários reais. Então, são cenários que você precisa resolver no dia a dia. Fujam desses cursos que vocês não vão aprender, né? Fujam de cursos que vocês vão fazer apenas para tirar a certificação, mas de fato absorvam o conhecimento que vocês vão estar tirando ali naquele ensinamento. Então, a dica é essa, né? Procurem ferramentas que são líderes de mercado, façam o treinamento, né? Comecem a procurar vagas, comecem a se candidatar, compartilhem o conhecimento aprendido aí no decorrer dos treinamentos também e, né, obviamente, se conectem com pessoas também que esse mundo de RPA, a gente tem grandes comunidades, tem grupos no WhatsApp, com a hora que você vai entrando, você vai vendo que é um leque, todo mundo está ali para se ajudar, todo mundo está se ajudando, perguntando no dia a dia. Então, eu diria que esse é o caminho, né? Aprender primeiro, entender como as ferramentas funcionam, o que, que é automação, e aí o mundo é pequeno aí para quem está nessa área, porque é uma área muito promissora mesmo e que, de novo, né, a gente está com dificuldades aí de encontrar profissionais e com certeza aí quem está se desenvolvendo vai se alavancar muito aí na carreira nos próximos anos. Poxa, que show, que palestra, Jonas, que fala legal aqui. E reforço com você, muito bom te rever aqui, mesmo que digitalmente. A sua fala aqui sobre RPA, sobre IA, sobre tendências, para mim foi muito esclarecedora, para todo mundo que foi considerada muito boa também. Então, para você, muito obrigado pessoal, novo pela sua participação aqui conosco e nos vemos em breve. Assim que eu estiver aí pelo sul, te dou um toque, vamos tomar um chopp ali, vamos se ver pessoalmente. Muito obrigado, Jonathan. Excelente, Conduta. Obrigado às pessoas também pelas perguntas. Deixasse a gente falar, ficava aqui até 10 horas da manhã falando. Aham. Espero que a gente possa se encontrar novamente. Me procurem também no LinkedIn, Jonathan Aranha. Quiserem mandar mensagem, estou ali à disposição também para a gente fazer trocas e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Jonathan. Adoramos. Bom, seguindo Fechado? aqui, pessoal, com a nossa imersão em IA para resultados aqui na nossa XP Educação, a casa de IA no Brasil, temos aqui o William Mas agora. William Mas, está conosco, William? O William está se arrumando ali já está É, conosco. só preciso poder habilitar a câmera aqui. Claro, claro, sem problemas. Enquanto isso, pessoal, após a fala do William, tem mais uma fala nossa também, então fique aqui conosco até o fim da fala do William, depois tem mais um papo rapidinho com vocês, tá bom? William, para você novamente, obrigado por ter vindo aqui, fico muito feliz aí em te reencontrar. Me ouve certinho? Ouço bem, só precisava colocar o meu, o meu background aqui. Ah, tá, mas conseguiu? Deu certo, né? Eu ainda não consegui colocar aqui o meu background, mas
Não, mas sem problemas também, sem Sem problemas nenhum. problemas? A gente pode seguir aqui tranquilamente. Bom, pessoal, o William Maza é um expert aqui em IA, em automação em IA. Eu não vou ficar falando sobre ele aqui, já que ele fala sobre ele, tá bom? William, quem é você, pessoal que não te conhece aqui? Bom, eu sou o William Mas, eu sou engenheiro por formação, especialista em inteligência artificial. Estava aqui aprendendo com o Jonathan e com você. É, Eu vivi 20 anos da minha vida na indústria, trabalhando com operação, e eu resolvi virar minha carreira de ponta cabeça para trabalhar com tecnologia. Fiz uma pós-graduação em Big Data em 2020. Em 2022, pedi as contas da indústria onde eu trabalhava para trabalhar com ciência de dados. E já faz aí 3 anos. Inclusive, a semana passada fez 3 anos, viu, Conduta, que eu estou trabalhando com ciência de dados e agora com inteligência artificial generativa. Também sou gerente de inteligência artificial da Motorista PX, que é uma empresa de tecnologia da área de logística aqui de Joinville, que em breve vai se tornar unicórnio, certamente apoiada e alavancada pelo uso da inteligência artificial. Também sou palestrante, está aqui minha super parceira de cursos nos Estados Unidos, a Nina Irota. A gente já está na nossa 9ª turma de IA aplicada para os executivos de RH lá nos Estados Unidos. Enfim, estamos com a corda toda aí, viu, Conduta? Só falando de IA, respirando IA. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? A gente está aqui no lugar certo para falar um pouquinho mais de IA. Muito bom te reencontrar, William. E também o pessoal está aqui no chat louco para te ver. Alguns a gente conhece aqui. Você acabou de falar que a Aline te conhece. Ó, aqui o Rony Viola falou grande masa. Muito bom. Ô, William, o palco é todo seu. Eu estou aqui para te apoiar. Se tiver alguma pergunta aqui no chat, eu posso te interromper e te chamar? Deve. Perfeito. Então, ó, William, o palco é seu. Pessoal, aproveitar ao máximo o William aqui. É para isso. Estamos aqui para isso. Explicação no caminho certo, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre automação com inteligência artificial na área de back-office, né? Então, só para não pegar ninguém desavisado, né? O que é o back-office, pessoal? O back-office são aquelas operações nas empresas que não ficam de frente com o cliente, vamos chamar, né? Que é o pessoal do front office. Então, o back-office é todo mundo que dá suporte para que, principalmente, né, vamos dizer, a área comercial é o grande símbolo do front office. Então, todas as operações que acontecem nos bastidores da empresa são realizadas pelo pessoal do back-office. Então, eu quero mostrar para vocês algumas atividades, algumas automações com IA. E lembrando, pessoal, que o meu público, o foco sempre meu, é o público que não é o público técnico da área de tecnologia e inteligência artificial. Né? E eu também não vou falar sobre solução corporativa, né? Porque se a gente for falar de automação, né, com o brilhantismo que o Jonathan acabou de falar, a gente falar de possibilidades de usar agentes de IA, que é o que eu vou mostrar agora daqui a pouco, as possibilidades são infinitas, né? Então, aí realmente dá para fazer muita coisa. Mas a minha preocupação é sempre falar com aquele profissional que está lá no seu posto de trabalho, que conhece a sua rotina melhor do que ninguém, que sabe como fazer, sabe o que fazer, e que às vezes pensa assim, poxa, eu podia automatizar isso aqui. Poxa, essa tarefa é chata. Ah, essa tarefa todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa, que saco. Como que eu faço para poder atuar, para poder automatizar o meu posto de trabalho? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou mostrar para o pessoal, né? O pessoal, eu pensei em primeiro momento mostrar o Salesforce, mas aí eu pensei, poxa, mas o Salesforce é uma ferramenta incrível, mas é muito restrita para a área comercial. Então, talvez muitas pessoas não conhecessem, achei que poderia não soar muito familiar. E aí, pesquisando daqui, pesquisando dali, resolvi mostrar para vocês a IA. Na verdade, não é nem uma IA, né? Uma ferramenta de agentes de IA chamada Manus, que é uma ferramenta que surgiu no mercado, explodiu de uma empresa, de uma startup que é chinesa, mas que está nos Estados Unidos, que é a Butterfly Effect, né? Que eles criaram uma ferramenta incrível de agentes de IA, que é para onde eu estou indo já já, que eu vou compartilhar. Antes de eu compartilhar, só é importante explicar qual que é a diferença entre um LLM, que é um modelo de inteligência artificial, como o ChatGPT, e um agente de IA. Muitas pessoas confundem isso. Então vamos lá. O que é um LLM? É um enorme modelo de linguagem. Ele é um modelo de inteligência artificial que a gente chama de conversacional.
Ou seja, você conversa com ele. Aliás, é por isso que ele chama chat GPT, né? Porque chat vem do inglês, do chat, que é inglês. E aí você pergunta, ele responde, pergunta, responde, e é incrível. Agora, os agentes de IA são muito mais incríveis do que os LLMs. Por quê? Porque os agentes de IA, eles utilizam os LLMs, quer dizer, eles usam esses modelos, mas eles fazem um monte de coisa. Imagina, por exemplo, vou trazer um exemplo rápido aqui. Imagina que você é paciente de uma clínica ou de um hospital. E aí eventualmente, você pode ter um aplicativo do celular e você fala, olha, eu estou com uma dor aqui na barriga, eu estou com um tal dor, ou eu já sou um paciente com histórico tal. Aí já sei quem é você, já identifico, né, o agente de IA. Ele já vai na agenda do médico e já procura lá o melhor horário, já marca, já deixa registrado, já pega o seu caso, o seu prontuário, já faz um resumo e já encaminha para o e-mail do médico para que antes de você chegar ele já tenha recebido. Então, essa é a diferença entre agente de IA e o LLM. O agente de IA, né, o LLM é o cérebro, é como se fosse um cérebro. Se você não acionar o cérebro, né? Se você ficar parado na frente do ChatGPT olhando para ele, você vai ficar 2000 anos ali e não vai falar nada para você. Agora, os agentes de IA, não. Os agentes de IA, você dá autonomia para eles, você explica o que eles têm que fazer e eles saem fazendo. E quanto mais autonomia você der, mais ele vai fazer. Então, é isso que eu quero mostrar, então, só para explicar aí a diferença entre LLM e os agentes de IA. E aí, pessoal, eu vou mostrar uma ferramenta que é incrível, mas que ela não é perfeita, tá, pessoal? Ela não mostra toda a potencialidade dos agentes. O mérito do Manus é o fato de ter disponibilizado para a pessoa comum, para o profissional comum, que não é ligado, que não é afeito à tecnologia, uma maneira de você usar agentes de IA, o que é um grande mérito, diga-se de passagem. Mas ainda falta muita automação para que ela realmente possa, sim, brilhar no ambiente corporativo. Isso tudo, pessoal, porque nós estamos muito no começo ainda dessa história de agente de IA. Isso é novo. Então, você que está aqui, você que está investindo esse tempo aqui, os 230 heróis e heroínas que estão aqui conosco, vocês estão chegando no momento ideal, que isso está começando. Isso aqui dá tempo de você se inteirar, de você aí se inscrever nos cursos, no MBA da XP. Está na hora de você, sabe, tomar uma decisão, de você se informar, sem ficar achando que está tarde, que já passou da hora, que você já está atrasado. Não, gente, a hora é agora. E agentes, a hora é agora. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, só preciso que me confirme que vocês estão vendo aí a minha tela do Manus, né? Estamos vendo aí a tela do Manus. Estamos vendo certinho. Estamos vendo, ótimo. Então, você que não consegue entrar no Manus, olha como foi importante você vir aqui no nosso curso aqui da XP Educação, porque você só consegue entrar no Manus se você receber um convite. Mas olha, a gente tem um macete que vai te passar aqui. Se você entrar na loja de aplicativo do seu celular, seja da Apple, seja da Google, e você baixar o aplicativo, se você se cadastrar pelo aplicativo do celular, você consegue, com esse usuário e senha, entrar no site, que já foi colocado aqui no chat, e você consegue acessar o Manus sem precisar ser convidado. Então, ó, só essa dica já valeu a noite aqui para vocês, porque isso daí quase ninguém sabe. Esse macete nós estamos passando em primeira mão para vocês aqui. Isso aí é coisa boa, viu? Isso aí ninguém sabe, pessoal. Acabei de ver aqui também, maravilhoso. É isso aí. Esse aí ó, né, Conduta, se veio aqui e viu só isso, já valeu a pena. Imagina, né, Já. assistiu aí a palestra anterior e vamos para Muito frente. bom. Então vamos lá, pessoal. Se você olhar, obviamente, com o sucesso que o ChatGPT fez e faz, todas as ferramentas de IA que são disponíveis para o público leigo, elas vão ter a mesma cara. Então, quando você olha para o Manus, você olha e fala assim, poxa, mas o que tem isso aqui? Parece o ChatGPT? E parece mesmo, pessoal. É óbvio que parece, porque todo mundo copia o ChatGPT porque é quem está na vanguarda. É quem dita o mercado, quem dita a regra é o ChatGPT ou a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, todo mundo vai copiar o mesmo estilo de trabalho do ChatGPT. E aí, gente, olha, a gente tem aqui o prompt, né, que é essa parte branquinha aqui, que é onde a gente se comunica com a inteligência artificial igualzinho no ChatGPT. A gente tem o botão de anexar aqui para fazer o upload, né? Lembrando que upload é quando você sobe um arquivo para o computador, download é quando você baixa e upload é quando você sobe. Aí você tem o botãozinho aqui do padrão e do alto esforço, que é uma versão
né, da pesquisa profunda que também tem no ChatGPT. Então, assim, todo mundo copia o ChatGPT, pessoal. Isso é comum. Né? Então, você percebe que tem muita coisa parecida. E aqui à direita são os créditos, que eu tenho bastante, porque eu também saí distribuindo convite para um monte de gente. Cada pessoa que você distribuir o convite e aceitar, você ganha 500 pontos ou 500 créditos dentro do Manus. Então, eu ainda tenho aqui 3.168 para poder utilizar. E aí, quando acaba esses créditos, aí necessariamente você vai precisar pagar para utilizar. Mas para a aula de hoje, porque a gente vai fazer aqui, certamente você vai conseguir utilizar os créditos que já vêm com o Manus para você dar aquela saboreada na ferramenta. Então, até aqui, à esquerda também, a gente tem aqui o histórico, enfim, tudo aquilo que a gente vê no ChatGPT, a gente vê aqui no Manus. Mas, onde é que está a diferença? E aí é que a gente vai começar a entrar nos conceitos dos agentes de IA. Olha que legal que é a ideia do agente de IA. Se você vier aqui à esquerda, nesse menu aqui onde tem o histórico, como quem não quer nada, tem um botãozinho do lado do meu nome, que não é a sinetinha de notificações, não é esse QR Code, que podia ser o meu Pix aqui, né? Eu podia ser o meu Pix e vocês já ir botando uns Pix para mim aí, mas infelizmente não é. Mas aqui, ó, o botãozinho do conhecimento. Então, essa é a grande diferença entre o que um agente de IA faz e o que um LLM, aí LLM, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, DeepSeek, toda a turma limitada aí, você vai clicar em conhecimento. E aí, olha o que aparece aqui, ó, conhecimento. O conhecimento permite que Manus aprenda suas preferências e melhores práticas específicas para tarefas. Manus irá automaticamente relembrar o conhecimento relevante quando necessário. Suporta até 20 entradas na conta gratuita. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para começar. A gente já vai começar lá com a adrenalina lá em cima. Vocês percebam que eu gosto muito da empresa Tabajara, né? Quem tem aqui a minha idade, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, estou prestando essa homenagem à turma do Cacete e Planeta, que tinha um programa semanal na Rede Globo, lá na década de 90, 80, 90. Ah, eu também lembro disso daí, viu? Hoje ia ser cancelado. Hoje os caras iam sair no camburão, né, do estúdio da Globo. Mas, enfim, era uma maneira de, em vez de chamar a empresa de Acme, a gente chama de Tabajara. Então, se você pegar aqui, eu vou pegar um exemplo que eu já criei. É claro que se eu não tivesse criado nenhum, eu teria que vir aqui em adicionar conhecimento. E quando eu clicasse aqui, ia aparecer a mesma coisa que vai aparecer quando eu clico no lápis aqui, só que, obviamente, eu já preenchi para a gente ganhar tempo. Então, qual que é o conhecimento que eu coloquei no agente de IA? O nome comercial Tabajara. Lembra que a gente está falando de back-office, né? Então vamos lá. Manus usará esse conhecimento quando for pedido para analisar contratos e checar se estão de acordo com a política comercial da empresa. Então, olha que caso de aplicação extraordinário. Imagina que você está num back-office de uma empresa que tem vendedor no Brasil inteiro. Cada contrato, cada pedido que esses vendedores fecham, necessariamente eles precisam homologar, formalizar, colocar no sistema esse pedido e, eventualmente, subir o contrato para confirmar a venda. Só que tem um detalhe: a empresa tem uma política comercial. E você sabe como que é vendedor, né? Fanfarrão. Se você deixar, vende até a mãe. Então é muito comum que às vezes, né, né, no ímpeto, né, no afã de vender, o vendedor acaba burlando ou se esquecendo de algumas regras comerciais para poder receber aí os parabéns e a comissão da venda. E o papel do back-office é checar se a política comercial está sendo seguida. Então vamos lá, olha, o que eu coloquei no conteúdo? Um negócio super simples, que é claro que dá para deixar muito mais sofisticado que isso, mas aqui fica como um exemplo didático para vocês. Eu coloquei no conteúdo, olha, o prazo de pagamento é de 30 dias na política de empresa, na política comercial Tabajara. E a multa por atraso é no máximo de 10%. Então, essa, né, de maneira bem resumida e didática, é a política comercial. Ah, Masa, podia ter colocado 1 trilhão de restrições? Poderia. Só que aí, na hora de dar o exemplo, ia ficar confuso. Então, eu vim aqui e coloquei de maneira mais simplista. Então, pronto. Criei o conhecimento. Os agentes de IA já entenderam. Falou, beleza, estamos só esperando você mandar a bala para a gente. Lembrando que, como é uma ferramenta para uso do profissional,
eu vou ter que imputar isso manualmente. Mas é claro que o poder dos agentes está em eu botar isso, por exemplo, esses arquivos vão sendo colocados num drive da empresa ou num banco de dados e o agente tem o poder de ir lá e pegar, sem precisar ficar pedindo permissão ou eu submetendo isso ou eu carregando. Aqui eu vou carregar porque eu quero mostrar para você que é um profissional que não é da área técnica, que não sabe mexer em banco de dados, não sabe conectar com a API, não sabe isso, você mas eu quero usar. Eu quero entrar no hype dos agentes de IA. Então eu vou te ensinar a entrar no hype dos agentes de IA. Então, no caso aqui, ó, eu já tenho um feito. Eu não vou fazer aqui na hora, pessoal, vou mostrar o que eu fiz, porque senão demora, né? Os agentes de IA demora aí 5, às vezes 5, 10 minutos. O nosso tempo é muito escasso para a gente gastar vendo ele trabalhar. Então, o que eu fiz? Olha que simples. Analise o contrato e veja se está de acordo com a política comercial da Tabajara. Subi um contrato aqui e pronto. Como eu adicionei o conhecimento lá, a política comercial, e eu falei para o agente, ó, eu quero que você cheque o prazo de pagamento e eu quero que você checa a multa, é só isso que eu quero que confira. Beleza, aí o Manus começa a trabalhar, olha, eu recebi seu pedido, tal, tal, tal. Aí ele vai falando todo o passo a passo que ele faz, ele abre e lê o contrato, né? Ele abre o PDF, ele extrai o conteúdo, extrai as informações relevantes, ele verifica a política comercial da Tabajara, ele compara o contrato com a política comercial e ele elabora o relatório de análise. Então, percebe a diferença do agente para o LLM? Ah, eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando assim, mas se eu colocar no chat GPT, o chat GPT também faz isso. Não estou entendendo qual que é a vantagem do agente. Sabe qual que é a vantagem principal? Nesse caso do Manus, é o seguinte. Uma pessoa para ir no chat GPT e fazer isso aqui, ela minimamente precisa saber fazer as coisas, precisa entender um pouquinho de técnica de prompt, precisa colocar e vai lá conversar e o chat GPT vai responder aquilo que você perguntar. O agente não. O agente foi treinado, ele já sabe o que tem que ver e perceba que eu posso jogar o agente na mão de um funcionário que não sabe nada de inteligência artificial, que não sabe o que é técnica de prompt, que não sabe o que é uma alucinação, que não sabe o que é um viés cognitivo, que não sabe fazer uma análise de dados lá. Ele não precisa ter esse conhecimento. E o agente, né? Quem precisa ter o conhecimento é quem cria o agente. A partir do momento que o agente está criado, qualquer funcionário. E aqui eu estou colocando um funcionário. Por quê? Porque eu quero fazer manualmente. Porque o agente poderia fazer isso sozinho. Não precisa do funcionário fazer. Mas, né? Como a gente está muito no começo, é muito comum que a gente use um negócio que chama Human in the Loop. Que significa o quê? Colocar um humano no meio da história. Ou seja, não deixar o agente autônomo trabalhar e fazer tudo sozinho. Coloca um humano no meio para conferir em determinados pontos se aquilo que está sendo feito está de acordo com aquilo que a gente quer. Porque pode dar uma alucinada aqui, outra ali? Pode. Então, é salutar, é inteligente colocar pessoas ao longo da cadeia para que elas ajudem a avaliar se aquele trabalho está sendo bem feito. E o mais importante, se você for uma empresa que, por exemplo, que ela é homologada por certificada por uma norma ISO, se você tem um back-office com 10 funcionários usando o chat GPT e cada um usa do jeito que quer, pergunta o que quer e faz as informações do jeito que quer, o auditor impugna a auditoria na hora. Não tem padrão, não tem uma sistemática, não tem um modelo. O chat GPT depende da capacidade que o profissional tem de fazer prompt e a ISO e o auditor ia impugnar a auditoria na hora. Com o agente, não. O agente, você pode pegar os contratos do Brasil inteiro. Você vai estar trabalhando sempre com a mesma metodologia, sempre com a mesma sequência, sempre com o mesmo procedimento, de maneira que você tenha uma padronização da maneira de trabalho. Além de ser mais rápido, além de ser você fazer uma vez e nunca mais você vai se preocupar em fazer prompt, ele também tem essa estandarização. Ele vai fazer sempre desse jeito que você está vendo aqui, o que é aceito por uma norma ISO de qualidade. Aí, pessoal, olha que barato que é isso aqui. Ó. Ele me forneceu uma série de informações. Então, a primeira coisa que ele me forneceu é o relatório de análise de contrato. Ele analisou o contrato que eu subi, tal, tal, tal. Aí colocou o objetivo, a política comercial, que é o que eu coloquei lá no conhecimento. Olha ele citando aqui o que ele tem que ver. Ele sabe o que ele tem que ver.
E aí ele começou a pegar as cláusulas. E na cláusula 2, ele já colocou status em desacordo. Já colocou que está em desacordo. Ó, ele faz a análise e fala, ó, essa cláusula estabelece um prazo de pagamento de 15 dias, mas a política diz 30. Na cláusula 4, multa por atraso, status em desacordo com a política comercial, porque a cláusula falou de 15% e o máximo que a política permite é 10%. E aí outras cláusulas relevantes, ele não achou divergência nenhuma em relação à política comercial da Tabajara. Então, olha que negócio sensacional. O agente entrou no contrato, que aqui eu coloquei 1, poderiam ser 200, podia ser 500, podia ser o número que fosse, ele ia fazer a mesma análise para cada um deles. Esse foi o primeiro relatório que ele me colocou. Olha essa outra comparação que ele fez, muito mais didática. Então ele fez, ó, comparação do contrato com a política comercial da Tabajara. Então ele colocou de uma maneira mais resumida exatamente qual que é o problema, como se tivesse feito um resumo, ó, prazo de pagamento deu pau, né? Então a política fala 30 e o contrato falou 15. A multa por atraso, a política comercial falou máximo de 10% e o contrato está falando em 15%. Então ele falou aqui dos pontos sem divergência. E agora, para fechar com chave de ouro esse exemplo, mesmo sem eu ter pedido, como o agente de IA tem autonomia e tem inteligência para resolver problemas, o que ele fez? Mesmo sem eu pedir, ele reescreveu o contrato corrigindo as cláusulas erradas. É como se ele chegasse para o vendedor lá e falou, seu fanfarrão, você quis, né, quis jogar aqui para a gente aqui do back-office um contrato fora da política? Negativo, ó, tá aqui, ó, tá corrigida a política, você volta lá no cliente e apresenta esse contrato aqui, porque é o que vai aprovar aqui é esse aqui. O contrato que você jogou está em desacordo com a política, é proibido fazer isso daí. E a graça disso, pessoal, é que aqui, de novo, nós estamos utilizando uma ferramenta de mercado para profissionais que não são técnicos. Então, a gente tem que ficar fazendo esse ir e vir de informação. Aí eu teria que mandar o e-mail para o cara. Mas nos agentes da vida real, onde eu consigo colocar uma programação por detrás, onde eu consigo fazer o pessoal de sistemas entrar, isso aqui já iria automaticamente para o vendedor. Então já chegou automaticamente para o agente fez a análise, está em desacordo, já arruma o contrato, já devolve para o vendedor e fala, amigão, esse contrato você pode me mandar 16 mil vezes, eu vou reprovar 16 mil vezes enquanto você não arrumar e deixar ele exatamente de acordo com a política comercial da empresa. Dúvidas, perguntas, comentários? Gostaram? É bom, é ruim? Eu achei excelente. Uma pergunta que veio aqui, Masa, cadê aqui da pessoa? Deixa eu ver aqui. Ele perguntou, ele ficou com dúvida ainda em relação à diferença prática entre ChatGPT e Manus. Poder reforçar a diferença prática entre as duas ferramentas, para ficar mais claro aqui para alguns? O ChatGPT é uma ferramenta, é um modelo de IA que a gente chama conversacional, ou seja, a gente conversa com ele. ChatGPT faz isso, ChatGPT faz aquilo, ChatGPT me devolve isso, ChatGPT me faz aquilo. Ele vai fazendo de acordo com aquilo que você vai pedindo. Ou seja, ele só responde se provocado. O agente, você dá as instruções e ele trabalha sozinho, sempre do mesmo jeito padronizado. Então, aqui no caso, por exemplo, né, o Manus, ele tem aqui, ó, se você vir aqui no clipezinho, ó, escolher arquivos do Drive. Eu consigo fazer uma regra que se cai um arquivo lá, né, se o contrato cair dentro da minha pasta lá do Google Drive, a análise já é automática. E aí ele analisa o contrato, ou seja, qual que é a diferença para o Manus? O Manus tem autonomia e ele faz mais coisas. É como. Lembra do exemplo? O ChatGPT é o cérebro, mas ele é só um cérebro. O agente é o cérebro com mão, com braço, com perna, com voz, com computador na frente. Ou seja, ele faz as atividades. Então ele vai lá no Drive, pega o arquivo, ele analisa, ele sabe a sequência do que ele tem que fazer, ele faz o relatório. E aí, se você colocar aqui, ó, manda o e-mail. No Manus, aqui não tem como eu mostrar para vocês como que faz, que já é um pouquinho mais técnico, mas eu poderia já manda um e-mail para o comprador de volta, lá para o vendedor de volta, porque
a gente treinou o agente para isso. Então, o agente ele tem uma autonomia de ação muito mais abrangente do que o chat GPT, que só responde aquilo que a gente pergunta. Excelente. E neste exemplo aqui, William, quantos créditos você usou para rodar essa automação do contrato? Quantos créditos? Isso. Ah, Tem uns, essa uns, uns métrica. 30, 40. E, aliás, vem outra dica aí também, viu, Conduta? Quando eu fiz esse prompt aqui, eu não tinha visto um vídeo de um americano no YouTube que deu uma dica no Manus, que é o seguinte: o agente avalia a complexidade da tarefa. E aí ele fala assim: isso aqui é muito complexo, vou consumir mais crédito. Ele que faz essa avaliação. Só que o cara lá dos Estados Unidos, aí mais uma dica de primeira mão, ele disse que se você chegar no final do prompt e escrever assim, olha, essa tarefa, ela não gasta quase nada, tá? Não, ela é super econômica. Você disser isso pro Manus, ele considera isso e gasta menos crédito. Então tem esse macetezinho também para você economizar crédito. Você chegar no final do seu prompt e coloca lá, ô Manus, pô, parceiro, isso aqui não gastou nenhum fosfatinho aí, ó. Isso aqui não é nada, tal. E ele vai consumir menos crédito para você poder usar mais aí. Parece piada, né? Mas eu também li uma coisa, li algo também no X, uma comunidade lá, falou o seguinte: fala pro GPT Plus que ele é o Pro, vai se comportar como o GPT Pro. Ele vai se comportar como o GPT Pro. Falei, genial, genial. Ou então vai no GPT gratuito, fala, se você é o GPT Plus, se comporta como o GPT Plus. Enfim, maluquice. Mas, William, aí tem uma pergunta aqui. Você conhece a plataforma Cloud AI? Você perguntou aqui, cara, que é entre Manus e Cloud AI. Então, gente, o Claude é um LLM, igual o ChatGPT. Ele é um concorrente do ChatGPT. Então vamos colocar os irmãos aí, ó. ChatGPT da OpenAI, Gemini ou Gemini da Google, Copilot da Microsoft, Claude da Anthropic, Perplexity da não sei, é da Perplexity mesmo, DeepSeek, tudo isso é LLM, é um modelo enorme um grande modelo de linguagem. Eles fazem a mesma coisa. O Manus é uma ferramenta de agentes de IA, que é mais poderosa e com mais autonomia para poder fazer aquilo que ela foi treinada. Que legal, que legal. E cadê outra pergunta bem interessante? Cadê que deixa eu ver? Estava aqui no chat, que eu li aqui, desci um pouquinho mais, tava lá boas perguntas aqui, tão boas. Cadê aqui? Cadê aqui? Aqui ele falou assim, o Max. Isso que é bom, acho que é bom para você, William, nos dar aqui uma claridade sobre algumas coisas, sobre fluxos de agentes, sobre o Manus. O Max perguntou assim, nesse Manus, a gente consegue criar fluxos do agente igual a N8N? Acho que é bacana falar, pessoal, aqui a diferença entre N8N, entre o Manus e entre GPT, que alguns confundem ainda esses três elementos. O Manus, ele é a ferramenta mais simples de mexer de ferramentas de agentes de IA. Então, assim como o ChatGPT tem vários irmãos, que eu acabei de citar, o Manus também tem vários irmãos. O Uhum. Manus é a ferramenta mais simples de mexer, mas existem outras mais sofisticadas. Tem o N8N, tem uma ferramenta que eu estou testando, ainda não trouxe hoje, na próxima vez eu vou trazer, que é o Runner. É o Runner, né? Que eu estava assistindo no YouTube. São ferramentas que você tem mais possibilidades de personalização. Então, por exemplo, no Runner, você pega lá a plataforma do Google, ele conecta no seu Gmail, ele conecta no Google Drive, ele conecta no seu calendário. Então, imagina que você já consegue criar naquele Runner, você já consegue criar aquele caso que eu falei lá no começo do exemplo, né? Então, você imagina que você tem uma clínica médica que, na verdade, a pessoa entra em contato e, eu tô com, sei lá, eu tô aqui com as minhas chapas do pulmão, que o médico pediu, eu posso ir e voltar? Não falou que tem que falar com o pneumologista, por exemplo, mas o agente entende que é o pneumologista. Se já tiver um pneumologista que te atende, ele já sabe quem é, porque ele vê o histórico, ele tem memória, que é uma das grandes diferenças para o agente também, ele tem memória. E aí, numa ferramenta igual o Runner, ele já consegue entrar no calendário do médico e ver lá a disponibilidade, já consegue marcar agenda no calendário dele, já manda um e-mail, já entra no Google Drive, na pastinha desse paciente,
e já vê o histórico dele, já faz um resumo e já envia tudo por e-mail. Ou seja, você também tem outras ferramentas que são mais sofisticadas para você poder explorar melhor o que os agentes faz. O Manus eu trouxe porque é a ferramenta mais básica que a gente tem hoje, mas que também daqui 6 meses já vai estar outra história aqui, vai estar muito mais poderosa, né? Você falou aqui de agenda, aí manda um e-mail com o histórico do paciente, achei assim, parece coisa de anos 2200, 2100, né? Mas 2025 estamos vendo já isso. É bom, eu acho excelente, porque é muita demanda, poxa, pegar relatório do paciente, vai, aquela loucura. Eu achei fantástica essa solução do que você acabou de comentar. O E, Runner. William, a gente tem uma grande questão aqui de dados, segurança de informação, enfim. Como que funciona uma nuvem com relação à privacidade de dados de uma empresa? Há algum risco? Uma pergunta do Rafael Afonso aqui no nosso chat. Excelente pergunta. Quando a gente fala de segurança de dados, quando a gente está falando de LLMs e IAs, vamos pensar o seguinte: tem dois pilares. Quando você entra no chat GPT, quais são as duas preocupações que você tem que ter? Que eles vão pegar os seus dados para treinar o modelo, que você não quer isso, principalmente você vai pegar a informação dos funcionários da empresa, você vai pegar a informação do cliente, informação de negócio, então essa é uma preocupação. E no ir e vir de informações, essa informação ela pode ser interceptada e eventualmente ela pode ser surrupiada. Então você tem essas duas preocupações. O Chat GPT, por exemplo, ele tem ferramentas internas para você resolver os dois problemas. Você consegue lá configurá-lo para que a OpenAI não pegue seus dados. E você, se você tiver o plano Team da conta Business, ele criptografa as mensagens ida e vinda. Então você atua nos dois pilares e você trabalha com 100% de segurança. O Manus e outros agentes de IA não são modelos de IA. Então, eles não treinam modelos, eles usam os modelos via API. Ou seja, a preocupação em relação a pegar seus dados para treinar modelo, ela já nem existe, porque ela é uma ferramenta que está utilizando. E por API, por padrão, nenhuma ferramenta de LLM pega dados via API. A única preocupação do Manus é essa questão de não criptografar a mensagem e tal. Então você precisa ter um plano pago no Manus para você poder cobrir essa outra frente também de você ter a criptografia para que nesse ir e vir, que muito improvável, gente, isso daí assim, teria que ser assim o azar do fim do mundo, né? É uma possibilidade, mas remotíssima de uma informação que você está mandando ser interceptada por um hacker, se for uma informação, enfim, mas existe essa possibilidade. Mas eu diria o seguinte: é seguro. Muito bom, William. Meu, eu por mim ficaria aqui até meia-noite, facilmente com você aqui, porque é tanta coisa que surge aí no nosso dia a dia que a gente fica até maluco, poxa, por onde eu começo? Mas só com uma luz aqui, já deu muitos aqui, uma claridade muito grande. Começo por aqui, vou por ali, o que é GPT, o que é Manus, cada um na sua caixinha. Para mim, isso foi fantástico. Estamos chegando aqui ao final de mais uma imersão. Pessoal, para fechar aqui hoje, o William fará o fechamento aqui da nossa noite. Depois vem a Laís, tá bom? Com mais um bate-papo com vocês rapidinho também. Então, não vão embora. Depois da fala do William. William, para você de novo, muito obrigado pela sua participação. Para mim e para todo mundo aqui é uma honra. Temos aqui conosco o nosso time da Expert Educação, nosso professor aqui do MBA também, pessoal. Professor do MBA, professor aqui das palestras, imersões. O William é nosso grande parceiro aqui de trabalho. William, fecha aqui a noite com o pessoal aqui. Deixa o pessoal ter um recadinho de futuro aí sobre IA, sobre movimentos. A minha mensagem é uma mensagem de muito otimismo. Nós estamos vivendo o começo dessa era, pessoal. Não deixe o guru do Instagram que quer vender curso para você te apavorar e mostrar que assim o mundo está acabando, venha logo. Não é verdade. Nós estamos no começo, dá tempo. Ah, mas eu não sei nada. Beleza, então não deixa para amanhã. Hoje já assume esse compromisso de tomar uma ação para aprender, conhecer. Começa com os modelos conversacionais, com o chat GPT, entende que como não é. Depois que você ficar craque lá no chat GPT, no Claude, no Gemini, aí você começa a se informar dos agentes de IA. Porque aí a tendência é que essas ferramentas sejam embarcadas dentro de grandes soluções, como eu falei do Salesforce, por exemplo, que é moleza de configurar os agentes dentro e são super poderosos e resolvem o problema da sua vida. Então, meu estímulo para vocês é que vocês se animem e venham estudar, venham aprender.
Não precisa ser programador, você só precisa entender a lógica e mandar bala, que a sua empresa, o seu escritório vai ser revolucionado com essas ferramentas. Perfeito, William. A sua fala foi certeira. Só, o mundo não vai acabar amanhã. Calma, vamos entender essas ferramentas, vamos estudar as ferramentas, vamos trabalhar com elas. O William está aqui para te apoiar no que for preciso. William, de novo, para você, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação e nos vemos daqui a pouquinho, muito mais vezes aí com IA e negócios. Obrigado, William. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado. Laís, está conosco, Laís? Oi, Conduta, com certeza, estou aqui aprendendo Maravilha. muito. Até mandei Que meu bom. link do Menos aqui para o pessoal Eu entrar vi, lá, peguei, ganhei já, créditos, tá, já até pessoal? Uma peguei aqui troca. já também. Muito bom. Pois Peguei é, aqui mandei o seu o link link. ali. Já bateram os créditos aqui, hein? Já vou usar aqui para aplicar conhecimentos dessa live. Mas, Que boa, gente, bom. meu nome é Laís, eu sou coordenadora comercial aqui na Faculdade XP. E a fala do William é muito importante justamente por isso, né? A gente vê hoje um ímpeto das pessoas buscarem realmente aquele guru de vendas do Instagram, aquele influencer, enfim. E a gente pensa um pouco diferente. A gente está disponibilizando esse conteúdo para vocês porque a gente acredita na educação de maneira revolucionária. Então, a gente está disponibilizando esse conteúdo gratuito para vocês e a gente acredita muito na educação de maneira regulada, com regulamentação pelo MEC. Então, se você quer aprender IA de uma maneira de base, né? Não só essa superfície que a gente aprendeu aqui, que foi muito rica e muito boa. Então, imagine esses mesmos professores com um curso completo para vocês, com conteúdo completo, com imersões presenciais, com vocês ali dentro da XP Inc., vivenciando a realidade de uma das maiores empresas do país, aprendendo ali com quem faz mesmo, assim, com quem está dentro do mercado e com certificação do MEC. Se vocês se interessam e buscam por isso, a gente tem uma oportunidade muito bacana para vocês, que é uma condição super especial para quem participou da live, né? A gente está aqui às 20 horas de uma quarta-feira, então todo mundo poderia estar ou trabalhando, ou chegando em casa, tomando um cafezinho, vendo Netflix, mas a gente tem aqui mais de 200 pessoas interessadas em transformar a sua produtividade, as suas demandas com inteligência artificial. Então, para quem está aqui, a gente está premiando vocês com uma condição super especial. A Victoria, que está falando aqui no chat, colocou um link de WhatsApp, então vocês podem chamá-la, digam que vieram da live, tá? Podem falar que vieram da live, chamem, busquem a condição especial de vocês, procurem saber mais sobre o curso, sobre o programa. É um programa realmente muito completo, pensado com muito carinho, com aulas gravadas, com aulas ao vivo, com laboratório de IA, né, Conduta, ali, mão na massa mesmo, para vocês aprenderem a usar agentes de IA, inclusive de maneira mais complexa, como o William citou, outras ferramentas, como a N8N, por exemplo. Então, a gente tem um conteúdo realmente robusto, completo e muito especial para vocês que estão aqui na live. Então, chame a Victoria, busquem o desconto especial de vocês, a condição especial, e qualquer dúvida, estamos aqui super à disposição para falar com todos vocês. Muito obrigado, Laís. E, pessoal, aproveita, corre lá, é um curso que ele é online, tem aulas com o William, aulas com o João Brasileiro, enfim, aulas com pessoas que vivem e respiram IA no seu dia a dia, hein? Então, conto com vocês, a todo mundo, Laís, obrigado pela sua vinda também aqui hoje. A todos aí, uma boa noite, um bom descanso. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem muito mais, não faltem amanhã, venha com a amiga amanhã também, passa para a mãe, para o tio, para a avó. E amanhã tem muito mais com vocês. Forte abraço e a todos uma boa noite. Até mais.